Tião, Tião, o candidato do povão. Extravisão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado e narrado por Rafael. Isso até pode parecer o slogan de qualquer político safado que exista por aí, mas nesse caso é bem diferente. No ano de 1988, na eleição para prefeito do Rio de Janeiro, aconteceu uma situação bastante curiosa. A revista Caceta Popular, que mais tarde se tornaria o programa de comédia Caceta e Planeta, decidiu lançar como candidato prefeito o lendário Macaco Tião, um famoso chimpanzé do zoológico da cidade. O objetivo, obviamente, era tentar demonstrar de uma forma cômica a insatisfação com a política e com os candidatos. Tião era famoso por sempre fazer caretas, brincadeiras e andar ereto quando via crianças lá no zoológico. Isso mudou quando a administração resolveu colocar Tião em outra jaula, o que desagradou profundamente o macaco, fazendo com que o mesmo passasse a ficar muito agressivo. Desde aquela época, o Estado tenta acabar até com a felicidade de crianças e macacos. Para quem não sabe, o antigo zoológico do Rio de Janeiro, que hoje eles chamam de Bioparque do Rio, era de administração estadual na época. Os resultados desta aparente brincadeira são lembrados até hoje. Tião teve nada mais, nada menos que 400 mil votos, o que correspondia a 12% dos votos válidos, e ficou em terceiro lugar na eleição. A campanha foi tão bem aceita pela população que chegaram a ser feitos santinhos, broches, camisas e até mesmo um show na famosa casa de shows Circo Voador. Tudo isso para promover o candidato Tião. Essa votação foi tão grande que Tião foi parar no livro dos recordes, o Guinness Book, ocupando a posição de chimpanzé mais votado do mundo. De fato, se Tião tivesse concorrido a deputado federal em 2018, teria recebido mais votos do que Hélio Fernando Barbosa Lopes, o famoso Hélio Negão, que foi o candidato mais votado no Rio de Janeiro na eleição de 2018, com 4,5% dos votos válidos, totalizando 342.491 votos. Já o segundo candidato mais votado, Marcelo Freixo, conseguiu 4,4% dos votos válidos, isso no mesmo ano. Ou seja, Tião, em 1988, quando a população era menor, levou mais votos que os maiores candidatos tanto da direita reacionária como da esquerda lacradora. Mas você deve estar se perguntando, como que ele pôde ganhar votos? Então, é muito simples. Até 1996, você podia escrever o nome do candidato em quem queria votar, na cédula de papel. O voto era impresso. Ainda não havia a caixinha mágica do TSE, que alguns chamam de urna eletrônica. Aquela que foi rejeitada por inúmeros países por não ser confiável e facilmente fraudável. Nessa eleição, o candidato vencedor, Marcelo Alencar, ainda tentou dar um abraço de consolação em Tião. O então prefeito recém-eleito fez uma visita ao zoológico, para dar aquele migué de político gente boa, bem-humorado, humilde, etc. Quando o chimpanzé ouviu, ele o recebeu com cuspes, atirando fezes, pedras, objetos, partes da ração e outras coisas no político. Existe alguma maneira de não amar esse macaco? Se você não conhecia essa história incrível do macaco carioca agressor de políticos, acho que esse vídeo já merecia o seu like. E se você não for inscrito, se inscreve e clique no sininho para não perder mais vídeos desse tipo. O caso de Tião não é único no Brasil. Em São Paulo, em 1959, o rinoceronte cacareco levou cerca de 100 mil votos na eleição para a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Se for levado em conta que compareceram às urnas naquela eleição cerca de 934 mil eleitores, com abstenção de 16,5% deles, o animal teve mais do que 10% dos votos válidos daquele pleito, ou seja, uma porcentagem de votos totais muito maior que as de Hélio Negão e Marcelo Freixo juntos. De fato, até em outras cidades foram registrados votos para cacareco. Também podemos lembrar do bode ioiô, um bode que era muito famoso na região de Fortaleza no início do século XX. O bode ioiô foi eleito vereador em 1922 e hoje faz parte do folclore cearense e seu corpo está empalado e à amostra no acervo do Museu do Ceará. Duas curiosas e tristes coincidências é em relação à candidatura de Tião, que se deu em 1988, quando a Carta Magna, os rabiscos arbitrários altamente socialistas,
ou como alguns gostam de chamar a Constituição Federal, foi promulgada. E em 1996, ocorreu, além do fim do voto em papel, o falecimento do nosso querido macaco Tião. Ele ainda ganhou uma estátua no Zoológico do Rio e foi decretado luto oficial no município por 3 dias. Honrarias merecidas a um herói que não pensou 2 vezes antes de jogar merda na cara de um político. Tanto Tião como Cacareco e Ioiô são claramente votos de protesto, demonstrando o descontentamento da população para com a política e, claro, para com o Estado. Um exemplo mais recente seria a eleição do palhaço Tiririca em 2010, com um incrível número de 1,3 milhões de votos, praticamente mais que o dobro do segundo candidato mais votado. Por mais que os eleitores de alguma forma se sintam vingados votando neste tipo de candidato, na prática faz zero diferença. Isso muda absolutamente nada em relação à violência e tamanho do Estado, pois ele vai continuar a te cobrar impostos e atrapalhar a sua vida com regras absurdas que você nunca concordou. Também demonstra claramente como essa história de democracia representativa é a maior farsa que existe, pois ela sempre irá ignorar completamente os que são insatisfeitos com o sistema. Na prática, o Estado diz: você é obrigado a escolher um dos candidatos. Se está insatisfeito, o problema é seu. Lembrando que voto não é direito, e sim obrigação. Caso contrário, você não teria que pagar multa se não o faz ou justificar sua ausência. Uma das maiores vantagens do livre mercado é que, justamente, sempre haverá algum empreendedor que irá perceber determinada demanda reprimida a ser suprida e com a qual ele possa enriquecer e ajudar quem precisa. Agora, como esperar que alguém que recebe dinheiro roubado via impostos todo mês, um dinheirinho que cai bonitinho na conta e ainda é extremamente beneficiado pelo sistema do Estado, como esperar que esse alguém tome a iniciativa para mudar algo? Tal expectativa é a coisa mais ilógica que existe. Quem efetivamente quer fazer algo de bom pelo mundo precisa sair da zona de conforto e pôr a mão na massa, vencer as dificuldades. A maioria das dificuldades, regulamentações, impostos e burocracia enfrentadas pelas pessoas são colocadas pelo Estado para proteger a si mesmo e para proteger seus apadrinhados. Não é uma luta fácil, mas também não é impossível. Com o avanço tecnológico e a informação descentralizada, cada vez mais temos opções para empreender, criar conteúdo, divulgar ideias e gerar renda, estando à margem desses parasitas e dessa máquina desgraçada. Como fazer isso? Bom, continue acompanhando esse e outros meios de informação libertários, que você terá, aos poucos, a sua resposta. Lembrando que a sua resposta só servirá perfeitamente para a sua realidade. Mas não se preocupe, com um pouco de esforço e disciplina, você alcançará a liberdade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.